Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje vamos falar sobre os documentos. Os documentos, a gente tem uma aba específica para eles, que é onde você pode subir todos os arquivos, como vídeos, Word, PowerPoint, Excel, e eles ficam armazenados aqui, onde a gente consegue colocar uma segurança, um controle de cópias, data de vencimento, e você consegue ter todo um controle dos documentos aqui. Bom, para acessar os documentos, a gente vem nessa aba documentos. Ele vai me abrir aqui toda a minha estrutura de pastas. E aqui é onde eu posso criar uma nova pasta. Só clicar aqui, dar um nome para ela e salvar. Aqui eu posso realizar o upload de um arquivo, o download. Aqui eu posso recortar, copiar, criar um atalho, colar ou mover para a lixeira algum arquivo. Aqui eu tenho a estrutura de pastas, que ele vai me mostrar todas as pastas que eu tenho. Se eu clicar aqui nessa setinha, ele abre os documentos ou as subpastas que tem lá dentro. Aqui eu posso tirar uma lista mestra. Tenho que selecionar uma pasta aqui, tirar uma lista mestra, e eu peço para exibir os documentos em subpastas. Posso filtrar ele por assuntos, que eu tinha explicado assuntos no vídeo anterior, por área, que eu também expliquei, e aqui eu posso selecionar o usuário que publicou aquele documento. Então eu vou deixar só aquele selecionado. Cliquei para gerar uma lista, e aí ele me traz todos os documentos que tem lá, a descrição do documento, a versão que ele se encontra, quem foi o autor, quem foi o publicador, o assunto, a área, quando foi criado aquele documento, a última atualização, e aqui um dado dizendo se o documento expira ou se não expira. Todos os documentos que eu tenho aqui, eles não expiram, mas a gente tem um campo onde eu posso dizer quando aquele documento expira. Então vamos lá, vou mostrar para vocês agora como configurar a segurança de uma pasta. Vou selecionar essas aqui e agora eu vou clicar nessa daqui, aprovação do BIOS, nessa engrenagemzinha aqui que é a propriedades. Aqui na propriedades eu tenho várias informações sobre aquela pasta. Eu posso dizer que eu quero que essas pessoas recebam notificações sempre que um documento for publicado naquela pasta. Então eu vou selecionar aqui um grupo e um usuário desse grupo para dizer que eu quero que ele receba uma notificação quando algo for publicado nessa pasta. Aqui eu tenho um cheque que eu posso selecionar que diz o quê? Que é um arquivo numerado. Esse arquivo numerado, se eu marcar esse chequezinho, eu vou poder subir um arquivo com o mesmo nome de um que já exista, porém ele vai numerar esses arquivos automaticamente para mim. Aqui eu posso colocar o assunto e a área, uma palavra-chave para eu achar a minha pasta na lista de pesquisa. Aqui é um campo de aprovação, onde eu digo que esse usuário precisa aprovar todos os documentos que forem publicados nessa pasta. Então, todo documento que alguém subir a essa pasta, antes que ele realmente suba, ele vai para esse usuário para que ele realize uma aprovação. Se ele aprovar, todo mundo consegue ver o documento. Se ele não aprovar, esse documento é apagado. E o publicador recebe uma notificação dizendo que o documento foi excluído. Aqui tem uma barra de segurança, que é onde eu digo quem pode ter acesso a essa pasta. Então aqui eu tenho 4 campos que eu posso selecionar. Aqui primeiro eu vou selecionar um grupo ou um usuário específico e eu vou dizer qual o nível de permissão dele, se ele pode realizar download e se a permissão dele é somente leitura, onde ele só pode consumir os documentos, modificação, que é onde ele pode publicar e consumir, ou se ele tem permissão total, que a permissão total no caso é mexer na parte de segurança. Então se eu marcar que ele tem permissão total, ele vai poder chegar nessa parte onde eu estou. Aqui em restrições é onde eu vou marcar pessoas que eu não quero que tenham acesso.
Por exemplo, eu vou marcar o grupo administração aqui e adicionar ele com a permissão modificação. Porém, dentro do grupo administração, eu não quero que o usuário Donald Trump tenha acesso à minha pasta. Então eu adiciono aqui e agora o usuário Donald Trump não vai poder modificar ou nem apresentar a ele a esta página. Então, se eu marcar como não apresentar, ele nem verá que essa pasta existe. E aqui eu tenho propriedades avançadas, que é onde eu posso dizer se eu preciso reter o arquivo e quanto tempo eu preciso reter esse arquivo, ou se ele é um arquivo de guarda permanente. Após eu fazer as minhas alterações, basta eu salvar e ele vai me perguntar se eu quero aplicar as configurações de segurança que eu acabei de fazer para subpastas ou se vai ficar somente nessa. No caso eu vou marcar como não, mas se eu marcasse como sim, ele ia aplicar essa nova segurança que eu fiz para todas as outras pastas. Agora a gente vai ver aqui que eu posso curtir uma pasta ou um documento, fazer um comentário sobre ela ou renomeá-la. Porém, agora eu vou mostrar para vocês as configurações de um documento. Aqui no documento, eu posso realizar um check-in ou um check-out, que é para eu fazer uma alteração nesse documento. Se eu clicar aqui, ele vai baixar o documento para mim, e aí eu posso clicar aqui novamente e realizar o check-in desse documento. Onde eu baixei ele, realizei uma alteração. Quando eu subir ele de novo, ele vai me pedir perguntar se é uma revisão ou uma nova versão. Pede para eu fazer um comentário sobre o que eu fiz. E aqui eu posso subir novamente o documento. Agora vamos para a configuração desse documento. Nas configurações de documentos eu tenho algumas informações a mais. Aqui eu coloco o período de validade dele, vamos supor que ele vai valer de hoje até 13 de março. Aplico e quando chegar no dia 13 de março ele vai me dizer que o meu documento está vencido. Quer dizer que eu posso trocá-lo. Se aqui eu marcar que é uma versão final, eu não vou poder fazer aquele checkout que eu realizei. Então se eu marcar como versão final, eu não posso modificar esse documento. Se eu disser que é uma cópia controlada, toda vez que eu realizar um download, ele vai me mostrar quem fez esse download. Aqui ele me mostra quem é o autor, a área e o assunto, a versão em que o documento se encontra. Aqui diz se ele tem algum documento anexado a este documento. No caso aqui ele tem outros 2 documentos anexados. Aqui quem aprovou, no caso ele está aguardando a decisão ainda da aprovação. A segurança de quem pode ver esse documento, como eu já tinha explicado. Aqui quantas vezes ele foi visualizado e em qual versão. Aqui mostra o histórico desse documento, o controle de cópias e aqui tem a propriedade avançada, onde eu digo se eu tenho que reter esse arquivo, quando começou a retenção, se ele tem um armazenamento físico e aqui eu diria onde está armazenado, se eu tenho uma informação de recuperação e descarte, eu posso colocar ela aqui ou subir um documento sobre isso. E após eu ter mexido em tudo isso, eu posso salvar. Então a parte de documentos é isso. Aqui eu tenho algumas legendas, quer dizer, os documentos que estão disponíveis, os que estão aguardando aprovação, o que é uma data de início futura e os documentos vencidos. Então isso é tudo, pessoal, por hoje. Agradeço a todos que viram o vídeo. Tenham um ótimo dia.